Então vamos lá, meus amores. Agora nós vamos fazer a parte de história, né? Vamos fazer a correção da página 251. Deixa a tia aí pro quadro apagar, né? A parte de português. Então vamos lá. Nessa parte de história nós temos aqui tipo uma cruzadinha, né? Eu vou estar colocando por letra para vocês conferir aí, tá, meus amigos? É até a letra E. Vou estar fazendo isso para vocês colocar. Local onde ocorria a produção de açúcar. No engenho, né, amigos? Engenho. Na letra B, cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Monocultura. Monocultura. E nós temos aqui atrás até a nossa explicação, né? Falando que é um cultivo exclusivo, centrado em um único produto, que no caso era o açúcar. Letra C. Produto produzido nos engenhos e comercializado pelos portugueses, gerando altos lucros. O açúcar. E agora nós temos pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. São os escravizados, né? As pessoas escravizadas, né? Que participavam dessa situação toda, né? Que eram trazidas da África para realizar os trabalhos no Brasil. Então, a palavra é escravizada. 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 E, por último, comunidade formada em meio às matas por escravizados fugidos. O quilombo. Tá bom, meus amigos? Quilombo. É essa comunidade que é formada, né, nas matas. Eles formam, né, em meio às matas, eles formam os quilombos. Eles vão fugindo e vão tudo lá para o quilombos. Vamos lá. As comunidades quilombolas. Agora a gente vai ter o conhecimento dessas comunidades. Em 1888, na página 252, tá, amigos? Só virando a página. A escravidão teve fim no Brasil. Mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Atualmente, existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Conheça algumas delas. Então, essas são as comunidades quilombolas. Nós temos aqui, ó, Grupo Samba de Roda do Quilombo, em uma comunidade quilombola em Laranjeiras. Aqui nós temos Festa de São Sebastião no Quilombo da Barra Local em Rio de Contas, Bahia, de 2014. Então, essa aqui é na festa de São João, lá no Rio de Contas, Bahia, tá, gente? Olha, tá até mostrando aqui para que vocês, se tiver dúvida, que os quilombolas são chamados de moradores de um quilombo. Mas isso vocês já sabem, né? Aí aqui nós temos, ó, quilombolas artesãs, né? Que trabalham com a parte do artesanato. Casa de Farinha do Quilombo, Fazenda Pissinguambá, Ubatuba, São Paulo. E aqui nós temos as crianças quilombolas que jogam capoeira durante a festa da cultura afro, em comunidade quilombola em Araruama, em Rio de Janeiro, em 2015. Então, bem mais próximo da gente, né? Então, vocês percebem, né, que a escravidão teve fim em 1888, teve fim, né? Mas muitos descendentes continuaram a viver assim nessas comunidades. Eles não desistiram, entendeu? Mas tem assim, tem em vários lugares, vocês percebem, né?
E como a gente já vinha falando, né, eles estão em processo de reconhecimento das terras, né? Muitas terras ainda não tiveram reconhecimento, né? Eles estão, mas ainda não são deles. E eles também precisam sustentar a família, por isso que tem esses artesãos, eles trabalham como eles conseguem, né? Vão criando as coisas, né? Vão fazendo, no caso, os artesãos, vão trabalhando com outras coisas também, plantam, continuam do mesmo jeito, né? Com as mesmas tradições, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora está falando na página 254. A formação de latifúndios e o direito à terra, né? Como vimos, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território colonial em capitanias hereditárias. Ao receber uma capitania, o donatário assumiu o compromisso de tornar esse território produtivo, né? A pessoa recebia e tinha o quê? Que fazer produção nesse território. Então ele tinha o quê? Que plantar, né? Plantar várias coisas para que aquele território fosse produtivo para eles. Assim, para cumprir seu dever, os donatários dividiam as capitanias, entregando grandes extensões de terra a pessoas que tinham recurso para explorá-las. Esse foi o primeiro modelo de divisão das terras de colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terra, improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem a apenas uma pessoa ou apenas uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil. Assim, a maior parte das terras de nosso país continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Aí nós temos aqui um gráfico, ó. A distribuição de terras no Brasil em 2006. Nós percebemos que na parte vermelhinha tem 20% são as propriedades pequenas. Nós temos aqui na parte lilás propriedades médias, com 35%. E na verde, propriedades grandes, 45%. Segundo o gráfico, que tipo de propriedade ocupa a menor parte das terras do Brasil? Né? Essa aqui, a de 20%, que são as propriedades pequenas. Aí vocês podem responder aqui mesmo, tá, amigos? Porque é pequenininha a resposta. E na letra B, em que tipo de propriedade ocupa a maior parte das terras? É nas propriedades grandes, essa aqui que ocupa 45% das terras, tá? Por causa dessa má distribuição de terras no Brasil, houve em diferentes épocas movimentos de pessoas que se posicionaram contra o sistema de latifúndios e se organizaram para lutar pelo direito à terra. Seguir um desses movimentos. Porque eles viram que a divisão não era justa, né? Vocês percebem aqui pela divisão. Uma parte ficou com 20%, a outra 45%, 35%. Então você vê que as propriedades tem as pequenas e as médias e tem as grandes. Não foi uma divisão proporcional para todo mundo a mesma coisa. As ligas camponesas surgiram na década de 1940 e reivindicaram a reforma agrária, ou seja, uma política que tivesse como objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores. Ao lado, trabalhadores de ligas camponesas reunidos em Recife, isso lá em Pernambuco. Eles estavam ali reivindicando a reforma agrária, né? Querendo o quê? Uma distribuição justa. Apesar dos movimentos pela redistribuição de terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde possam trabalhar para garantir sua subsistência. De acordo com as leis do nosso país, as terras consideradas improdutivas devem ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas, né? Porque além de tudo ainda tem as partes das terras improdutivas, são aquelas ruins para ter plantação, né? Ainda tem essa situação. No entanto, o cumprimento dessas leis enfrenta forte resistência de grupos que defendem a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, da concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, mesmo que em condições de improdutividade.
Por isso, a sociedade civil e os membros de movimentos sociais continuam a lutar para que os direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados e ampliados. Aí nós temos aqui atrás 2 manchetes para que a gente possa fazer as atividades a seguir, tá bom? Nós vamos associar cada manchete ao assunto abordado, tá? E na letra B, por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas? Utilize a manchete A para justificar a sua resposta. Aí vocês vão estar usando essa manchete aqui para ajudar a vocês responderem, tá bom? Então tá bom. Então eu vou deixar com que vocês façam a 256, tá bom, meus amigos? Associem primeiro para depois responder, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.